Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criatividade como processo mediador entre o sagrado e o profano. E vamos utilizar como eixo de análise o filme do Porta dos Fundos, A Primeira Tentação de Cristo, que está sendo muito comentado, né, a nível nacional e também cutucou algumas feridas aí, justamente por ter abordado um pouco do mito cristão, né? Então pode passar, Vitor. A gente vai trazer a criatividade como uma ferramenta que faz essa ponte de intermediação e de comunicação com o inconsciente e consciente e também com as dualidades que são presentes no nosso sistema psíquico, né? E também como uma ferramenta do arquétipo do self, que é o arquétipo da totalidade, e que organiza o sistema psíquico rumo à integração, rumo à identidade total do ser humano. Então, Jung trouxe a criatividade também como um instinto, assim como o instinto religioso e o instinto sexual. Então, ele é inato ao ser humano e ele é uma ferramenta que traz equilíbrio e saúde para o sistema psíquico. Então, pensando que o filme, né, ele acaba por provocar e pensando na nossa coletividade, toca e demonstra esse lugar de fala, esse lugar de pensamento, né, bem estabelecido, né, bem basilada da nossa vida, da nossa sociedade. E a criatividade, ela acaba por mediar e ajustar esse lugar bem estabelecido, justo e fixo, com um lugar que se atualiza com outro lugar, ou seja, uma polaridade justa, fixa, e outra polaridade, que é uma polaridade que está sempre modificando, um lugar contemporâneo que se vê incomodada com essa polaridade tão justa e tão fixa. A criatividade, então, na nossa fala, vai ter esse lugar de mediar esses dois lugares, esses dois opostos, né? Então, pensando aqui com a Cristina Lopes, ela é uma arte-terapeuta e ela propõe que a criatividade, ela é uma expressão da alma, né? Então, essa expressão, ela conversa com essa parte patológica, rígida, pensando em patológica porque tem essa aproximação com o rígido, né? Com o fixo. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que as pessoas se identificam, é uma ideia. Então, não é porque está citando aqui patológico que tem esse lugar de determinado, né, de doente. Mas a gente também vê outra ideia, outra teoria que conversa a respeito da criatividade, né, que é o Byton também, que fala que a criatividade, ela é uma função estruturante, né, da nossa psique. Uma vez que essa função estruturante, ela está na nossa sociedade, está na nossa vida, desde que o ser humano, o universo se constituiu, porque o ser humano, ele cria, né? A criatividade parte daí, desse criar, desse transformar. E a gente está conversando aqui esse contexto maior, né? Que é trabalho, é a criatividade, é a individuação. A criatividade, então, ela parte desse mover, né? Daquilo que o homem tem, precisa, e vai procurar outros ajustamentos, outras melhorias. Então, percebe-se uma sequência de modificações constantes a partir desse criar e aí partindo para a criatividade, né? Orientando para uma criatividade que a gente hoje vê de uma forma bem mais ampla. Nas artes terapia, na cultura, audiovisual e outras manifestações. Então, a criatividade se demonstra como uma ferramenta
principal e imprescindível do processo de individuação, né? E que ele é um recurso de desenvolvimento rumo a esse processo da personalidade total, da junção dos fragmentos, das dualidades do sistema psíquico, e para promover um equilíbrio também no sistema psíquico. E essa restauração da vida saudável, né? Então, a gente entendeu a criação do Porta dos Fundos e também a opção por ter tratado sobre o mito cristão como uma tentativa de atualização desse mito e também de aproximação do que a gente vive hoje, né? Tanto que, como foi tratado pela Bíblia, do homem ter sido criado com uma imagem e semelhança de Deus. E isso foi bastante retratado no filme, porque ele trouxe para uma realidade mais próxima da humanidade, né? Não aquele Deus cristão colocado como algo fora, inalcançável, lá nos céus, né? Muito distante da realidade humana. Então, a gente percebeu, através do diálogo que fizemos com Byton, que foi uma manifestação da criatividade, de certa forma demandada pelo self cultural nacional, né? Como uma tentativa de atualização e de aproximação desse sagrado com o homem, do sagrado com o profano também, e de equilíbrio dessa dualidade, né? Uma coisa que é bastante retratada aqui no Instituto, a questão do fanatismo religioso, que é muito sério, né? E um adoecimento psíquico. Então, o filme demonstrou como uma tentativa de equilíbrio, porque o fanatismo é uma manifestação projetiva desse adoecimento, desse desequilíbrio, né, do sistema psíquico, voltado muito para essa divindade, para essa sacralidade, mas distante da vida humana. Então, já é requerido um comportamento divinizado do homem que não cabe na sua realidade. Então, poderia passar... Pensando aí também em como a gente vai trabalhar essa ideia aqui, uma vez que não temos o intuito de fechar ou de fazer uma análise aqui que, sabe, aborda tudo do filme, que traz todas as analogias, sincretismos, não. Aqui a gente pretende trazer uma reflexão, um ponto que é tão expressivo hoje na nossa cultura, falo brasileira, né, que se vê incomodada com esse discurso, com essa proposta do Portas dos Fundos, né, e que também toca no nosso individual, né, que se vê incomodado também com essa postura rígida em algum ponto e que não nos representa, né, diria assim. E ver também que essa proposta que nós trazemos é de refletir e de apontar nesse exemplo, nessa situação do filme, que ela pode se ampliar também, né? Que assim como a gente traz no consultório com Jung, que a gente está sempre se atualizando, que o ser humano ele tende para uma transformação, né? Isso também conversa com a nossa proposta aqui de entender que esses incômodos, essas crises, elas nos levam a estar procurando procurando uma transformação em algum tempo, em algum modo que o indivíduo achar pertinente, né? Porque, afinal de contas, não dá pra gente determinar aqui que vai acontecer dessa maneira e pronto, mas cada ser humano vai procurando a sua forma de lidar e de realizar na vida. Então, nossa proposta vai partir por esse caminho. Pode passar, Vitor, por favor. Então, a discussão do filme ocorre por criar uma narrativa exacerbada do mito judaico. Como vocês viram, o filme ele traz, né, a figura, essa ilustração de um batismo e um aniversário de Jesus. Então, esse filme ele acaba sendo um resumo, uma síntese de toda uma história judaica e, ao mesmo tempo, que ele quer trazer outros contextos atuais. Então, fica sempre
nessa mediação de trazer um mito, de trazer um arquétipo que é do coletivo, que é de todos, todos conhecemos e vivemos em um certo nível, e vai conversando com isso, dialogando com isso, né? Até como um método dialético mesmo, que a gente conhece, de se atualizar e conversar com os opostos, porque é um Jesus que já está novo e que está fazendo um aniversário, mas que não concorda com a história certa do mito do judaico que a gente conhece. Então eles vão fazendo meio que essas atualizações assim durante o desenvolvimento do filme. E a gente percebe que vai tendo essas narrativas pelas falas deles, exacerbada e irônica, que torna tudo muito engraçado, né? Muito cômico, e permite a gente ver essas provocações, esses questionamentos e repensar, opa, por que eles estão fazendo isso, né? Que proposta é essa que eles estão trazendo? Então, a gente percebe esses apontamentos no filme. E outra coisa, os diálogos humorísticos e irônicos propõem uma mediação. Por quê? Porque é através sempre desse fundo, né, engraçado, irônico, sarcástico, que é possível aí fazer essa apresentação e serem assistidos. Porque se fosse uma coisa, né, tão agressiva, talvez nem seria um filme comercial. Então essa parte engraçada, irônica, permite fazer essa comunicação com o público, que se vê ali de alguma forma também incomodada com outras questões mais paternalistas que estão no nosso social. E a utilização do humor também como uma tentativa de tocar num assunto tão delicado, né, que é essa polaridade do sagrado e do profano, e, de certa forma, dessa dissociação que é colocada pelo cristianismo também, do corpo ser pecaminoso e do espírito estar voltado para a ascensão aos céus, né? Então, colocando Jesus Cristo, depois de um processo iniciático que ele passa do deserto, né? Também como uma representação da jornada do herói, porque no início do filme eles estão comemorando o aniversário de 30 anos de Cristo, ele está retornando dos 40 dias do deserto, né? E ele retorna com um companheiro, que é como é que é o nome do autor? O Fábio Porchat, que ele representa um companheiro, então já deixa implícito que Jesus assumiu a homossexualidade nele durante esse processo iniciático, descobriu a sua sexualidade, né, durante esses 40 dias no deserto. E o Fábio também se mostra depois como o diabo, que inclusive, em parte do filme, eles travam uma disputa entre eles, né? Que tem um segundo momento depois que Deus e Maria têm uma conversa particular com Jesus, dizendo que, na verdade, ele era filho de Deus e não de José, como até então eles tinham deixado ele achar que era, né? Jesus, de primeira, recusa a proposta de Deus de assumir essa missão e disseminar a palavra de Deus pelo mundo. E aí, um outro apontamento que a gente fez durante a nossa reflexão é que, nesse momento, Jesus expressa o arquétipo do poor, né, que está tão presente na nossa sociedade também. Uma das questões principais que estão sendo tocadas aqui no simpósio também em relação ao trabalho é a dificuldade dos jovens também de adentrar no mundo do trabalho, né? Como essa questão do puer está tão presente. Então, no momento que ele tem essa ciência de que ele é filho de Deus e que Deus fala que está no momento dele assumir a missão, que seria também uma representação do começo dessa jornada do herói, né? Dele conseguir assumir a missão, né, de vida dele, o propósito de vida. De início ele recusa, porque ele diz que durante esses 40 dias do deserto ele descobriu que o propósito dele era jogar malabares. Então, também e fazer pulseira na praça, né? Então, uma representação desse adolescente que quer ficar só no campo do prazer, né? Que não quer assumir a responsabilidade de ser o filho de Deus. Muito representativo de um movimento também nacional, eu até arriscaria dizer mundial também, né? E depois que ele recebe essa notícia, ele passa por uma crise, pede um momento para Deus, para ele pensar sobre o assunto, né?
E o diabo dá um chá do glaucoma do José e deixa implícito que é um chá alucinógeno, né? E ele vai para uma outra dimensão e encontra outros avatares também, que são uma manifestação simbólica desse mito cristão também e de um arquétipo do self também, que são os avatares são representações de uma pessoa que já conseguiu atingir, né, um processo de individuação. E quando ele encontra esses avatares, que era Krishna, Buda, tinha até um ET, né, na alucinação dele, eles falam para ele que, na verdade, eles assumiram a missão, só que eles também não tinham muita ideia do que era para fazer assim de início. Então, que ele não precisaria ter medo, que estava tudo certo. Que a gente já assume que como ele era filho de Deus, ele iria ter um desenvolvimento, assim, ou uma aproximação do divino que está muito distante das nossas dúvidas, das nossas questões humanas, e o filme sempre está mostrando o contrário, né? Que na verdade está muito próximo da nossa realidade. E depois que ele tem essa alucinação com os outros avatares, ele chega de volta lá próxima da casa de Maria e de José, e Deus está batizando o Fábio, que é uma representação do diabo, como o novo filho de Deus. E aí, quando ele chega, o pessoal pergunta, Jesus, onde você estava? Ele falou, eu estava ali em cima da árvore, bebi o chá, né, tal. E aí, eles falam, tem 7 dias que você está fora, agora a gente já está batizando o Fábio, né, o diabo, que era o companheiro dele, como o novo filho de Deus. Ele, não, gente, eu estou aqui, agora eu já entendi, eu quero assumir a missão, né. E aí, nesse momento, o Fábio se revela como diabo. E ele diz que Jesus agora perdeu, que ele ia assumir, que agora seria a vez dele de dominar, né, o mundo e tal. E aí, eles entram numa batalha e Deus dá o poder para Jesus de enfrentar o diabo. E aí o diabo, o Fábio, fica com uma manifestação desse poder com a cor vermelha nas mãos, né? E Deus com uma luz azul nas mãos. E eles travam essa batalha. Inicialmente o diabo derrota ele, mas aí depois ele consegue recobrar a consciência e derrota o diabo, dizendo que ele tomou a consciência de que Deus está em todos os lugares. Então que ele também poderia estar dentro do diabo, né? Dentro desse novo filho de Deus. E aí ele se transporta para dentro do corpo do Fábio e o explode de dentro para fora, né? Que é uma representação assim fantástica do processo de integração, né? Da consciência com a sombra. E que é um momento imprescindível da jornada do herói, né? Para conseguir assumir essa jornada do processo de individuação. E depois que acontece isso dele explodir o diabo de dentro para fora, né? Ele vai conversar com Deus e fala que ele entendeu tudo como tinha que ser feito. Só que para ele assumir a missão, ele gostaria que fosse dado o aval de Deus, que ele fizesse as coisas de um jeito diferente, porque ele não concordava o modo agressivo que Deus se expressava, né? Tanto com a violência mesmo, com a forma de lidar com os humanos, com as guerras, né? O que é uma representação da tentativa de alteridade, da aproximação desse Jesus, desse novo filho de Deus, com essa energia feminina, né? E sendo Deus uma representação do patriarcalismo do cristianismo que já estava defasado. Então Jesus vem como filho de uma mulher. Deus não tem origens, ele não nasceu de humanos, né? De pai e de mãe. E ele é filho de uma mulher que se diz virgem, né? Que concebeu pelos anjos. Então, e também se representa como uma nova figura divina que tem esse aspecto da nutrição, já que ele consegue transformar a água em vinho ou conseguir colocar mais peixes no rio, né? Demonstrando essa questão do feminino, dessa aproximação do feminino com a fecundidade, com a nutrição. Então, já seria uma figura que estaria mais próxima, mais integrada também com essas dualidades fundamentais, né? De masculino e feminino. E assim a gente vai percebendo e concluindo que é feito então essa jornada iniciática e baseada nesse mito cristão, mito
cristão/herói, né? Com esse processo iniciático, com essa identificação com o sacrificial e, ao mesmo tempo, dialogando, então, com essas dualidades aí, né? De mitos do poé, mitos do cristão, através dessa linguagem, dessa narrativa humorística. E, rapidamente, queríamos ver que a gente acabou se identificando com essas duas dualidades, né, quando fomos assistir o filme. Então, contando um pouco dessa experiência que chega até nós mesmo de uma forma vivencial, porque eu tenho uma realidade de uma vida cristã, né, uma boa parte da minha adolescência foi dentro da igreja, então com bastante raízes evangélicas e ideias bem conservadoras. E a minha colega já tinha uma outra adolescência, né, com a mente bem mais aberta, mas o que eu quero contar é que ao assistirmos a narrativa, a experiência foi totalmente diferente do que a gente esperava. Eu fiquei imaginando, vendo essa dialética, essa proposta do Porta dos Fundos, né, de discutir, de trazer um diálogo aberto, de trazer um outro ponto de vista, uma alternativa mesmo. E a minha colega já ficou incomodada. Nossa, mas como que eles apontam o mito cristão dessa forma? Que blasfêmia, que exacerbado. Então, para dizer aqui dessa vivência que nos alcança mesmo, em ver, em assistir algo tão sobre nós, né, que tá tão regado na nossa cultura, que é o mito cristão. Então, isso às vezes pode estar muito distante da gente quando a gente fala dessa crítica e desses processos ao Porta dos Fundos, mas a gente vê que dentro da gente, próximo da gente, né, a gente vê uma resistência aí. E falando então dessa experiência em discutir sobre esse filme. Então, muito obrigada pela oportunidade e também agradeço.